Olá, vim compartilhar com vocês hoje como foi que eu usei a radiestesia para descobrir e corrigir um problema no meu site. Isso mesmo, o meu site estava com um problema e eu usei a radiestesia, porque a radiestesia ela é um método de pesquisa, diagnóstico, e se você domina, se você sabe como usar essa ferramenta, você pode usar para diagnosticar qualquer coisa, né? Então, como que funciona isso? Como é que é essa história? Eu vou contar para vocês em detalhes. Aproveita e lembra, se você gostar, de curtir aqui o vídeo, seguir a gente no canal e deixe seu comentário. Adoro quando vocês deixam comentário. Bom, o que estava acontecendo, né? Eu estava no meu site, um site WordPress, que tem vários plugins que é como se fossem aplicativos, que nem no celular você tem vários aplicativos, cada um com uma função, né? O meu site, ele tem vários plugins, que são esses aplicativos, né? E o que acontece é que de uns meses para cá, algum aplicativo que eu não faço ideia qual, uma vez por mês, estava lançando excesso de acesso, sabe? Como se fosse um spam. Algum dos plugins estava fazendo uma coisa parecida com um spam e eu não tinha como saber qual era. Só que eu tenho mais de 100 plugins no meu site. Para desativar e esperar, porque é uma vez por mês, para desativar o plugin e testar, ver se é ele que está mandando, que está fazendo esses envios, eu ia levar 2 anos, né? Porque cada plugin espera dia 15, não é esse. Desativa outro. Então eu falei, olha, vai ser impossível, né? O programador do site tinha um palpite de o que ele achava que poderia ser, mas acaba que no final não era. Esse palpite dele não era exatamente. Então eu pensei, bom, não dá para eu ficar 2 anos com esse problema tentando adivinhar, né? Então eu falei, bom, vamos para a radiestesia. Então a radiestesia é pesquisa, né? E quando a gente vai, por exemplo, fazer um diagnóstico para a saúde ou para o ambiente, a gente em geral tem aqueles gráficos em leque, né? Que o pêndulo aponta pra gente qual é o problema. Mas cada um pode criar o seu próprio gráfico, né? Não precisa usar gráficos prontos, né? Os que eu uso para pesquisa de geobiologia no portal Casa Quântica de Geobiologia, fui eu que criei, né? Aquelas listas, aqueles índices para pesquisa. Então, o que eu fiz? Eu imprimi uma lista, ficou em 2 páginas, né? Aqui, ó. Eu imprimi a lista de todos os plugins, né? Esses 100 e poucos plugins que tem instalados no site, né? Eu imprimi a lista, depois eu vim com o pêndulo e fiz a sintonização, deixei o site aberto, né? Para estar conectada com o objeto da pesquisa, que era o site, né? Deixei o site aberto na minha frente para facilitar. Na área de administração do site. Peguei o pêndulo, né? Então aqui dá pra ver que são 6 colunas no total para pesquisa, né? Então primeiro eu fui com o pêndulo, né? E pedi ao pêndulo para indicar em qual coluna estava o plugin que estava causando esses disparos em massa, né? Então, fui coluna por coluna, né? Está nessa coluna, não. Está nessa coluna, não. Está nessa coluna, não. Fui perguntando de um por um, né? E, ok. Aí ele indicou uma das colunas, né? Das 6 colunas, ele indicou uma. Ainda tive o cuidado de perguntar, é um único plugin que está causando esse problema? Sim, porque vai que tem mais de um, né? Do mesmo fabricante, por exemplo. Eu perguntei, é um único plugin? Indicou a coluna. Depois, vendo qual era a coluna, era essa coluna aqui do meio, né? Depois eu fui com o pêndulo. Dá pra ir com o pêndulo, só lançar e dar o comando de que o pêndulo gire quando estiver em cima do plugin, né? Que a gente está buscando, que eu estou buscando. Ou você pode usar um apontador, né? Uma agulha, um bastãozinho neutro, né?
Não é um lápis que você vai riscar, né? E um apontador que você vai apontando cada item da lista, né? Você pega o apontador, vai apontando cada item da lista e fora ali da lista o pêndulo aponta, né? O que foi interessante é que eu não imaginava. Então não dá para dizer assim, não, mas você já devia ter uma ideia, você induziu a pesquisa. Foi zero indução. Porque quando saiu esse plugin, quando o pêndulo indicou que era esse o plugin problemático, eu até estranhei. Eu falei assim, nossa, mas eu tenho esse plugin há anos. Provavelmente o que aconteceu é que uma versão nova, eles vão se atualizando, né? Uma versão nova dele, atualizada, deve ter gerado esse problema, porque eu já tenho esse plugin há muitos anos e nunca tinha me dado problema, então nunca imaginar que era ele, né? É um plugin oficial que está no repositório de plugins do WordPress, um plugin gratuito, né? O meu programador, ele achava que devia ser algum dos plugins pagos que não tem tanto alcance público para outras pessoas descobrirem o problema, né? Mas acaba que era um plugin gratuito, tá? E um plugin que eu tenho há anos, então eu não imaginava, né? O problema acontecia sempre por volta do dia 15 do mês. Eu fiz a pesquisa no começo do mês, desabilitei o plugin, desinstalei, excluí todos os registros dele do site. Fiquei aguardando o dia 15, né? Ainda aguardei mais um dia 16, porque eventualmente acontecia o problema, aconteceu pelo menos uma vez no dia 16 e não no dia 15, né? Então, fiquei aguardando. Então, hoje, dia 17, estou gravando esse vídeo, porque aí eu tive a confirmação de que realmente era esse problema. Então, eu vou estender. Olha que interessante, né? Às vezes a gente acha que a radiestesia só dá para ser usada com pranchas de pesquisa prontas, né? Mas você conhecendo a ferramenta, você pode criar as suas próprias pesquisas, né? Se gostou, lembra de curtir, desculpa a insistência, mas é porque a gente precisa desse retorno, né? Precisa dos comentários, precisa da curtida, precisa que vocês sigam o canal para a gente poder continuar trazendo conteúdo para vocês aí. E então já pretendo fazer uma outra pesquisa, porque tem um outro probleminha que o programador anterior do site não conseguiu resolver. Esse programador também está tendo dificuldade, então já vou desenvolver uma outra pesquisa para resolver aí esses mistérios do site. Então, olha só, pesquisa com pêndulo não precisa ser só para pessoas ou para ambientes, a gente pode pesquisar para qualquer coisa, desde que a gente conheça aquilo que a gente está pesquisando, né? Eu só pude descobrir porque eu entendo um pouco do background, né? Eu entendo um pouco do funcionamento do site, então eu sabia que era algum plugin que estava causando isso, né? Se eu não soubesse nada, eu não ia ter nem como pesquisar, né? A gente não pode fazer uma pesquisa de uma coisa que a gente ignora totalmente, porque o pêndulo, ele não é adivinho, né? O pêndulo, ele só traz informações que o nosso cérebro seja capaz de processar, tá? Não é canalização, não é, enfim, não é evidência, né? É simplesmente você tem que ter um mínimo de noção daquilo que você está pesquisando, para então você poder dar as instruções para o seu cérebro para processar aquilo, porque o pêndulo amplifica a nossa percepção extrasensorial, mas é o cérebro que processa, decifra. Se a gente não souber dar o comando, fazer a sintonia mental e saber o que a gente está querendo pesquisar, não adianta estar com um pêndulo na mão. Então, quem quiser saber mais, né, eu não dou curso de radiestesia pura e simples. Quem quiser indicação me fala, que eu indico bons cursos de radiestesia tradicional, né, radiestesia clássica. Os meus cursos são do Portal Psionico Cristalino, reprogramação energética de pessoas e ambientes. Eu chamo de Portal Psionico, o que as pessoas por aí chamam de mesa radiônica. Quem não viu, vê aqui no canal, que tem vídeos falando por que essa diferença de nome, ok? E do curso também de geobiologia com o auxílio
também de uma prancha de pesquisa, que é o portal Casa Quântica de Geobiologia, para pesquisa à distância. Então, prazer compartilhar isso com vocês, gratidão por quem chegou até aqui. Até a próxima!